Direto da redação. Que o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, ontem, uma medida que é muito importante, a gente vai a Brasília agora, votou aquela questão envolvendo a reforma tributária. No bojo da reforma tributária, o governo tinha excluído, o projeto, a isenção para crianças, para pais de crianças com transtorno do espectro autista nível 1, da isenção para a compra de carros. E também pessoas que têm problema de transtornos mentais. Mas essa questão ela foi dirimida ontem pelo Supremo Tribunal Federal, porque na primeira sessão do Supremo, após o recesso, o Supremo definiu que essas pessoas continuam incluídas no bojo da reforma tributária no que se refere à isenção na compra de automóveis. Vamos aqui entender como foi isso. Essa decisão foi por unanimidade e, com isso, esses grupos agora passam a ter acesso a esse benefício. Esse tema, ele foi aqui pauta numa entrevista da psicóloga, a Caroline Barbosa, e ela tinha essa preocupação e ela explicava na ocasião que, embora as pessoas pensem que o transtorno do espectro autista nível 1 ele seja muito mais leve que os outros transtornos, ela explicava que não é bem assim. Às vezes a criança que tem o transtorno do espectro autista, ela tem um nível que exige muito mais atenção, ou tanta atenção, quanto a criança que está no nível 2, está no nível 3, porque cada caso é um caso. E foi um erro essa reforma trabalhista ter sido aprovada, excluindo essas pessoas dessa isenção. Mas a boa notícia é que a partir de ontem essa questão está dirimida. Você vai entender agora os detalhes na reforma da Bruna Sanielli. É isso mesmo, hoje o STF retomou o julgamento aí sobre as regras para a compra de veículos com isenção tributária por pessoas com deficiência. E por unanimidade, os ministros decidiram que pessoas dentro do espectro autista, mesmo em grau leve de suporte, nível 1, e pessoas com deficiência intelectual leve também têm direito automaticamente a esse benefício previsto na reforma tributária. Na prática, a Corte considerou inconstitucional o trecho da lei que retirava esse direito dessas pessoas. Com a decisão, elas passam a ter acesso ao benefício desde que cumpridos os outros requisitos previstos na lei. E como hoje foi a primeira sessão aí de retorno, o presidente do tribunal, Edson Fachin, também disse que as críticas ao tribunal fazem parte aí da democracia e fortalecem a instituição. Fachin disse considerar natural que suas decisões sejam contestadas e afirmou que a força institucional do STF reside na capacidade de conviver com as críticas sem perder o poder de exercer suas funções. O ministro também reconheceu que a Corte tem desafios a superar, como a duração dos processos, a clareza na comunicação das decisões, o diálogo aí com os outros poderes e também com a população. Mas em nenhum momento, o que era uma expectativa, Fachin falou sobre o Código de Ética. No discurso de abertura dos trabalhos aí em fevereiro deste ano, quando ele tomou posse, ele falou que iria instaurar um Código de Ética para os ministros e respondendo às críticas aí da sociedade sobre supostos conflitos de interesse e também falta de transparência no tribunal. Mas hoje ele não falou sobre o assunto.